Antes que eu esqueça, gravando. Então, a ideia hoje é falar sobre exemplos de fração de Fraunhofer, né? Deixa eu começar a compartilhar a tela, então, que é... Olha, está trocado aqui hoje. É assim. Então, essa tela que eu quero compartilhar. Essa. Ok, estão vendo aí, né? De novo, assim, no OneNote. Vamos ver se eu consigo me virar bem aqui no OneNote. Ele tem vantagens mesmo do jeito que eu estava fazendo antes, né? Usando o PowerPoint. A principal é essa, você pode ir rolando a tela, né? Mas tem algumas desvantagens. Mas ok. Bom, então, estava falando, né? De fração, a gente começou a estudar, a gente viu que a gente pode escrever a difração é complicado, escrever matematicamente a difração é complicado, o que não deixa de ser uma surpresa, né? A gente pode achar à primeira vista que, não, é só uma interferência de infinitos feixes de luz, mas não é bem assim, não. A gente trabalhou um pouco na matemática disso e a gente chegou numa formulação para difração que é uma formulação escalar. Estava tratando... Vocês podem dizer que eu estou tratando o campo elétrico como se fosse uma grandeza escalar, né? Nós chegamos na chamada fórmula integral de Fresnel-Kirchhoff. Aí um problema aqui é que minha letra fica mais feia no OneNote. Não sei por que, é o jeito de escrever aqui. Essa fórmula integral de Fresnel-Kirchhoff, deixa eu colocá-la aqui para a gente lembrar. A gente lembra dos vários termos dela. Copiar e colar. Esse é o outro problema. Ok, é essa fórmula aqui. Ainda bem que ela apareceu no lugar certo, né? Eu tenho que selecionar isso, eu tenho que mudar o mouse. Essa é uma das vantagens aqui. Essa fórmula ela descreve uma grandeza escalar, que eu estou chamando de U, no ponto P. E a gente pode pensar como sendo assim, é a magnitude, eu vou falar a magnitude da luz no ponto P. Vou colocar uma figura aqui também, né? Deixa eu copiar essa figura aqui, para a gente entender melhor o que é que a gente está falando. Espera aí que eu vou ampliar essa figura. A situação é essa aqui, né? Eu tenho uma fonte de luz, que é esse ponto S, colocado aqui, né? Tem um anteparo, né? No qual tem uma fenda, né? Com uma certa largura, que é essa região aqui pontilhada, né? E eu quero saber qual a intensidade de luz, qual a irradiância num ponto do outro lado do anteparo, no ponto P. Né? O anteparo está separando parcialmente a fonte de luz desse ponto P. R' aqui, né, que aparece nessa fórmula integral. R' é a distância da fonte de luz até a fenda, né? R é a distância do ponto P, no qual estou procurando a intensidade, né, a irradiância até a fenda. N, pode chamar de N chapéu, é a normal, né, é o vetor normal à fenda, a superfície da fenda. Essa integral aqui, ela me dá essa grandeza escalar, U no ponto P. Essa grandeza escalar, a gente trabalhou ela como se fosse o campo elétrico, mas nem estou chamando ela de E, não estou chamando ela de campo elétrico, porque o campo elétrico é um vetor, isso aí é uma grandeza escalar. Eu falei com vocês, a gente pode fazer, existe uma formulação vetorial da difração, mas é uma matemática bem mais complexa. Então, isso fica para um curso mais avançado. Quem tiver curiosidade de, pelo menos, dar uma olhada, a fonte boa é o livro do Jackson, né, de eletrodinâmica, que é usado na teoria eletromagnética da nossa pós-graduação lá. Mas esse tratamento escalar que a gente está fazendo, ele dá bons resultados, como eu espero mostrar para vocês hoje, convencer vocês hoje, né? A gente deve chegar em resultados que a gente está acostumado a ver
desde sei lá quando, desde a mais tenra infância, acho que não, né? Desde o ciclo básico, talvez, acho que o segundo grau a gente não vê difração muito bem, não. Mas, ou talvez veja, não lembro mais. Mas a gente vai, uns resultados que só aparecem. Hoje a gente vai deduzir esses resultados usando a teoria escalar. Então, calma aí que vem coisas legais. Mas então, vou voltar na fórmula do URDP. Ele pode pensar que eu posso falar a magnitude de luz, a intensidade, a magnitude do campo elétrico no ponto P, se vocês me deixarem tratar o campo elétrico como um escalar. No final das contas, a gente quer o módulo ao quadrado dessa grandeza U aí, né, que vai ser a radiância no ponto P. Então, isso depende aqui do número imaginário U, e K é 2π sobre lambda, é o módulo do vetor de onda, né? 4π, uma constante, o zero é o valor, uma constante, não, engloba um tanto de constantes aqui. Aqui está a dependência angular da minha onda incidente, criada pela fonte S, que é a menos I ômega t, né? Ela está no esticar. Essa integral é uma integral de superfície, né, sobre o vetor dA, é uma superfície qualquer que engloba o ponto P, que envolve o ponto P. É uma superfície fechada, né, que define um volume, e esse ponto P, no qual eu quero saber a magnitude do campo elétrico, está dentro desse volume. Mas aí a gente fez uma suposição, né, que a gente vai usar hoje, em que eu não vou integrar, eu não vou fazer essa integral sobre essa superfície toda. Tem alguns argumentos, eu falei alguma justificativa para eles, né, para falar que a contribuição para o valor final desse integral vem só da parte sobre a fenda. Tá? Não vou repetir esses argumentos, né, aqueles argumentos assim, meio falando, isso aí está meio esquisito, mas funciona. Tá? Então, essa integral aqui, né, é feita só sobre a parte dessa superfície, né, fechada, a parte que passa pela fenda. Nós vamos resolver essa integral hoje. Bom, tem mais coisa que aparece aqui, né, que eu tenho que falar o que é. Né? Esse parênteses aqui, N, N chapéu, né? Isso aqui é um N chapéu, isso aqui é um R vetor. Né? Esse parênteses N chapéu R vetor, isso aqui é o ângulo. Isso é simplesmente uma notação para o ângulo entre a normal, a fenda, N chapéu, e o vetor que vai da fonte até a fenda. Né? Esse vetor... não, desculpa, é o ponto P e a fenda, né? Que é o R. O ângulo entre a normal, a fenda, e o vetor R', que é o ângulo, que é dado por essa notação aqui, esse aqui é o ângulo, né? N chapéu R', é o ângulo entre a normal, a fenda, N chapéu, e o vetor que vai da fonte, né, até a fenda, R'. Isso aqui é R'. Aqui envolve esse termo, essa integral envolve esse termo, o cosseno de um ângulo menos o cosseno do outro ângulo, que é chamado por fator de obliquicidade. O quão oblíquo o ponto P, né, envolve tanto o ponto P, né, ele depende tanto da posição do ponto P, onde que eu estou olhando, quanto da posição da fenda. É uma medida de quão oblíquo é o seu problema, se é que vocês me entendem isso aí. Muito bem, então esse U de P, que eu posso chamar, se eu quiser, assim, não ficar falando muitos absurdos, eu posso chamar de perturbação ótica no ponto P, é o que vai dar para a gente, né, o padrão de difração, né, qual que é a intensidade de luz, a irradiância do outro lado da fenda. Bom, antes da gente começar a calcular aqui, resolver essa fórmula integral de Fresnel-Kirchhoff, no final da aula passada, eu separei em dois casos limites. A gente separou nos casos da difração, os casos limites que a gente vai tratar, a gente vai resolver um e depois outro. Os casos limites são, primeiro, chamada difração de Fraunhofer. Eu chamo a difração de Fraunhofer toda vez que tanto a onda que chega na fenda, a luz, né, que sai da fonte e chega na fenda, quanto a luz que sai da fenda e vai para o ponto P, eu posso considerar que são ondas planas.
Vou copiar a figurinha aqui, né? A figura diz mais do que 1000 palavras. Aqui a figura. Aí eu tenho que ir lá e mudar o mouse. Quer ver? Vou pegar aqui para poder arrastar essa figura para cá. Isso aqui é a difração de Fraunhofer. E aí acontecem essas coisas, tá vendo? Bom, vou deixá-la aqui. Não consigo aumentar essa figura, não. Sem distorcer ela, não consigo, não. Não consigo pegar esse ponto aqui. Bom, eu posso aumentar. Ah, tá bom assim, né? Dá para ver. Uma onda plana aqui, ó. Isso aqui está indo para a fonte, né? Eu chego aqui na abertura, são frentes de onda plana e saio da fenda, da abertura, da fenda, né, como frente de ondas planas, para ir para o ponto P. Isso acontece, em geral, né, acontece naturalmente quando a gente está longe da fenda, ou seja, tanto a fonte quanto o ponto P estão longe da fenda. Então, isso é chamado, às vezes, também de caso de difração de campo distante. Não, eu falei que no laboratório o jargão é falar far field. Acho que soa mais bonito. Né? O outro caso, a chamada difração de Fresnel, né, é quando isso aí não é verdade, quando eu não posso considerar a luz que chega na fenda e a luz que sai da fenda como ondas planas. Eu tenho que a curvatura da frente de onda ao chegar na fenda é importante. Então, isso é chamado de fração de Fresnel e isso vai ficar para a aula que vem. Hoje, a gente vai tratar da difração de Fraunhofer. A difração de Fraunhofer é bastante comum, é mais comum do que a gente... isso é um caso limite. Não, ela é mais comum do que a gente imagina. Não? Isso é a única vantagem que eu posso abaixar aqui e continuar vendo que eu estava na página anterior. Né? Qual que é um jeito assim, de eu fazer experimentalmente essa montagem? Aqui eu consegui. Isso é uma maneira experimental de causar a condição para difração de Fraunhofer. Eu uso duas lentes convergentes, uma do lado da fonte, outra do lado do plano, né, onde eu vou observar a difração, para fazer com que a frente de onda que esteja na fenda seja uma frente de onda plana. Então, isso aqui é um arranjo experimental que eu posso fazer sem muitos problemas. Mas o caso de fração de Fraunhofer é comum. A gente deduziu na aula passada uma situação, um critério para poder definir se a difração é de Fraunhofer ou de Fresnel. E esse critério que a gente achou é isso aqui, ó. Vou arrastar esse aqui é o critério para eu ter uma difração de Fraunhofer. Já vou definir o que são essas coisas aqui. Mas antes... essa coisa não me obedece, tá vendo? Só o mouse... Ok. Eu queria isso aqui. Esse aqui sou eu apanhando do OneNote, tá, gente? Vamos chegar para lá. Ele não só é extenso no sentido vertical, mas no horizontal também. Isso é um pouco confuso. Bom, pelo menos eu acho confuso. Bom, isso que eu coloquei aqui é o critério para que a gente possa considerar a difração como sendo difração de Fraunhofer. Ou seja, para que eu possa considerar as ondas que chegam e saem da fenda como ondas planas. Difração de Fraunhofer. Fraunhofer. O que é D' e D aqui? Vou ver se eu consigo pegar uma caneta vermelha, fina. D' é essa distância aqui, ó, da fonte até o anteparo. Isso aqui é a distância D'. D, que aparece naquele critério ali, é a distância da fonte até o plano focal, o plano onde eu estou observando a difração.
E esse delta que aparece aqui é a largura da fenda. Tá? Delta aqui, então, é o tamanho típico da fenda, que vocês podem querer dizer. A fenda pode ter qualquer formato. Né? Isso aí é um desenho esquemático da minha fenda. Ela pode ter um formato qualquer, a dimensão da fenda é da ordem de delta. Então, basicamente, né, eu tenho difração de Fraunhofer quando as distâncias da fonte até o anteparo, do anteparo até o anteparo onde tem a fenda, né? Do anteparo até o ponto onde eu estou observando a difração. Né? Essas distâncias aqui, né? O tamanho da fenda dividido por essas distâncias é muito menor do que o comprimento de onda da luz. Então, eu quero, para ter difração de Fraunhofer, eu preciso, a grosso modo, fendas pequenas, né? Distâncias grandes, e isso, o tamanho da fenda dividido pelas distâncias da fenda até a fonte, até o plano focal, né? Isso tem que ser pequeno comparado com o comprimento de onda da luz. Isso não é uma condição difícil de conseguir, não. Basta que eu ter distâncias grandes aqui. Por isso aquele termo de far field. Muito bem, uma outra condição que eu preciso ter aqui para trabalhar, né, é que essa fonte, essa luz que chega aqui na fenda, essa luz tem que ser, um mouse mais fácil de ver aqui, não sei se é mais fácil de ver, isso aqui tem que ser luz coerente, ou seja, a fase da luz que chega em a diferença de fase entre luz que chega num ponto da fenda e outro ponto da fenda, né, se houver uma diferença de fase, ela permanece constante no tempo. Eu consigo isso com uma onda plana, se a frente de onda for plana, isso, como está desenhado, isso é naturalmente, eu consigo isso naturalmente. Né? Muito bem, então, a situação é essa. O que eu quero fazer agora é resolver essa fórmula integral de Fresnel-Kirchhoff, né, para alguns formatos de fenda, né, e ver o que a gente vai chegar. Né? Eu vou fazer mais algumas aproximações. Tá? Então, para resolver para resolver a integral que aparece lá, né, que me dá o valor de UP, né, vamos fazer aproximações. Eu vou listar essas aproximações aqui. A primeira aproximação que eu vou fazer, né, eu vou supor que o espalhamento angular da difração é pequeno. Eu estou querendo dizer, eu estou olhando numa faixa estreita de ângulos, eu estou olhando aqui no anteparo, eu estou olhando o padrão de difração numa faixa estreita de ângulos em torno do ponto central. E a minha fonte também, ela está longe, o afastamento, a distribuição angular dela na fenda é pequena. Isso é natural para o caso de difração de Fraunhofer. Né? Se a frente de onda é plana, né? Então não tem. Você fala, a onda está saindo plana, que eu não tenho espalhamento nenhum, né? Mas não é bem assim, não. Tem algum espalhamento, senão não vou ter interferência entre vários feixes. Né? Mas, em outras palavras, né, falar que o espalhamento angular é pequeno Vou escrever isso primeiro aqui. Essa é a nossa primeira aproximação. Espalhamento angular pequeno. O que significa isso? Eu vou considerar que aquele fator de obliquicidade que aparece na fórmula integral de Fresnel-Kirchhoff, esse cosseno de n chapéu e r menos o cosseno de n chapéu r', né? Eu vou considerar que isso aqui é uma constante. Ele não varia muito para os ângulos que eu estou observando, para as posições na tela que eu estou observando a difração. Então, eu posso tirar ele para fora da integral. Eu estou considerando isso. Né? Que o termo cosseno
de n chapéu R, né? Menos cosseno de n chapéu R', falar, isso aqui é uma constante, então ele sai da integral. Eu tiro ele para fora da integral. Né? Posso tirar da integral. Vai ser uma constante lá que vai multiplicar a minha integral. A segunda aproximação é o seguinte, vamos olhar para a fórmula lá. Ó. Então, ó, vou tirar esse termo aqui, esse cosseno aqui, né? Cosseno menos cosseno, vou tirar isso da integral. Eu tenho aqui um termo também, exponencial de IK sobre R'. Desculpe, é a IK R' sobre R', né? Que depende do comprimento de onda da luz, que é uma constante, mas depende do R' também, né? Dessa distância da fonte até a tela. Eu vou supor que isso aí também é aproximadamente constante. A minha segunda aproximação. O fator é aí KR' sobre R', isso aqui é aproximadamente constante, o que é verdade se eu estou nas condições de difração de Fraunhofer, né? Então ele também sai da integral. Estou simplificando a minha integral. Né? Tem mais uma. Né? Eu tenho um outro fator ali, tem um outro fator na integral, né? Eu tirei agora, ó, esse aí KR' sobre R' eu tirei para fora, isso aqui eu tirei para fora também, mas eu tenho ainda o aí KR sobre R, a única coisa que sobrou aqui dentro, na verdade. Né? Esse fator que sobrou dentro da integral ali, né? No fator aí KR sobre R, que depende desse vetor R que vai da fenda até o ponto P, eu vou supor que o R é aproximadamente constante. Eu vou tirar o 1 sobre R da integral. 1 sobre R sai da integral. Vai ficar dentro da integral só o fator exponencial. Toda variação, né, no plano focal aqui vai depender desse fator aí KR. Que está ali. Toda variação na integral vai ficar isso aqui. Então, com essas aproximações aí, isso aí, esse 1 sobre R sai da integral, né? Ele vai dar uma constante. O que eu estou dizendo é que todos os pontos aqui do meu anteparo estão aproximadamente à mesma distância, que é um R índice zero, né? Que é a distância do ponto central ali. Eu vou fazer 1 sobre R ser igual, né? Ele é aproximadamente igual a 1 sobre R0. Não são todos os pontos no anteparo que têm o mesmo R, é claro, né? Mas essa variação vai ser pequena de um para outro, e 1 sobre R não muda muito, só que no termo da exponencial é que ele vai fazer alguma diferença. Tá? Então, vamos olhar para a integral de novo. Eu tirei quase tudo para fora da integral, né? Tirei esse fator de obliquidade aqui, essa diferença entre os dois cossenos, foi lá para fora, é uma constante. Tirei o 1 sobre R, 1 sobre R', saiu para fora. Tirei o aí KR', substituí por uma constante também, do lado de fora. Né? Sobrou aqui dentro da integral só a exponencial de IKR. Né? Integrado sobre a superfície da fenda. Esses termos que estão aqui fora, tudo isso que eu tirei para fora, mais esses termos aqui, são constantes. Ok, tem um termo aqui que oscila no tempo, exponencial de menos i ômega t. No final das contas, né, isso aqui é uma oscilação rápida, né? As frequências normalmente são grandes, então tem uma oscilação rápida no tempo. No final das contas, eu vou querer o módulo ao quadrado desse UP, né? Porque eu vou querer a irradiância, a intensidade de luz no ponto P. Então,
eu vou tomar todos esses termos que saíram ali para fora da integral como uma constante. Tá? E a minha integral, eu vou trabalhar com o valor médio, né, do ponto P. Então, eu vou ficar com a integral, que é isso aqui, ó. O negócio de ficar mudando o mouse toda hora, e dependendo de onde você cola, você não consegue mudar essa. A minha integral, que era isso tudo aqui, ó, né? A fórmula integral de Fresnel-Kirchhoff, que me permite calcular a perturbação óptica num ponto P, ela foi transformada nisso aqui. C é uma constante, né, que engloba todas aquelas outras coisas que eu tirei para fora da integral, mais esses termos aqui, K, U, 4π, nós vamos falar, mas e o I, e essa exponencial imaginária, esse termo oscilatório no tempo? Olha, no final eu vou querer um módulo ao quadrado do de P. Então, posso deixar eles numa constante aí, né? Eu posso falar, isso aqui é a média, então eu substituí o E menos I ômega T sobre o valor médio no tempo dela. Né? Um fator de meio, alguma coisa assim. Muito bem, então, nossa vida ficou consideravelmente mais simples. Né? Eu tenho que resolver essa integral aqui, agora, né? Sobre a fenda, né? dA é uma integral, é um elemento de área da fenda, né? Eu tenho que integrar sobre a superfície da fenda, né? E aí eu preciso falar com vocês que, para a gente poder prosseguir agora, eu tenho que trabalhar com um formato de fenda específico, para poder fazer essa integral. Então, nós vamos tratar agora, no resto da aula, agora a gente vai tratar alguns casos específicos. O primeiro deles, vamos começar pelo mais fácil de todos, né? Que é uma fenda simples. O primeiro caso é fenda simples. Eu estava usando 1, 2, 3 ali, né? Então vou colocar um 1 em algarismos romanos aqui, né? Para deixar bem claro, esse aqui é o primeiro caso. É uma fenda simples. Uma única fenda fininha. Né? Vou botar um desenho dela aqui. Ok, posso fazer um desenho dela vista de frente? Faço na mão. Tem um anteparo, então, assim, uma vista de frente. Uma vista dessa fenda olhando assim de frente para o anteparo, eu vou ver o anteparo, uma coisa grandona assim, né? E vou ver um rasgo nesse anteparo assim. Né? Então, isso aqui tudo é opaco, né? Só pode passar a luz naquela fenda que está ali. E essa fenda, vamos dar umas dimensões para ela. Essa fenda tem uma largura, a largura da fenda aqui eu vou chamar de B, que é o mesmo, B, né? E a altura dela, vou chamar de, essa altura da fenda, eu vou chamar de L. Tá? Fazer um desenho mais bonito aqui agora, que é a fenda vista de perfil. Nossa mesma fenda vista de perfil. Vou pegar ela e arrastar aqui para o lado. Tá? Isso aqui é uma vista da mesma fenda de perfil, de lado, de perfil. A vista de perfil ou a vista de frente. Né? Então, assim, L está perpendicular, essa distância L aqui está perpendicular ao desenho, mas aqui está a largura B dela, que eu dividi em menos B sobre 2 até mais B sobre 2. Y é a coordenada, que vai do centro da fenda até uma extremidade. Né? Então, Y nesse desenho de cá, Y é essa distância aqui. Ó. Isso aqui é essa direção, Y. Né? E o L não aparece, a direção que é o L não aparece aqui. Esse meu desenho aqui de perfil ficou horroroso. Né? Isso aqui é o L, ó. Essa altura da fenda. Isso aqui é o B.
né, que é a largura, que é o que eu estou vendo nesse desenho de cá. Eu vou observar a difração nesse plano focal aqui. Ó. Tem um plano focal aqui. Isso aqui é o plano focal. Então, eu quero resolver essa integral aqui, né, sobre a superfície da fenda, sobre esse retângulozinho aqui de largura B e altura L grande. Tá? Então, o meu elemento de área, o elemento de área que aparece lá dentro da integral, eu posso escrever ele, posso escrever aqui do lado, né? O dA vai ser L, que é uma constante, vezes dy. Né? E o y varia, quando eu for fazer essa integral aqui, vai virar uma integral simples agora, só em y, né? Eu estou tratando como se fosse um problema em uma dimensão só. O y vai variar de menos b sobre 2 até mais b sobre 2. Mas vou simplificar essa integral mais ainda. Ó. Aqui aparece R, né? que é a distância de uma posição na fenda até o anteparo aqui. Eu vou tomar o R como sendo igual a R0 mais y seno de θ. R0, R índice 0, é a distância do ponto central do meu plano focal até a fenda. É essa distância aqui. Ó. Isso aqui é o R0. Tá? A diferença, então, entre R0 e um ponto R, um ponto, uma distância R qualquer, né, é exatamente esse Y seno θ que aparece aqui. Né? Se eu vou aqui, ó, se eu pegar essa linha aqui, ó, então esse aqui é o ponto, isso aqui seria o R. Né? Então, o R é o R0 mais essa diferença aqui, que é Y seno θ. Tá? De novo, condições válidas para a difação de Fraunhofer. Né? Então, aquele fator na integral exponencial de IKR, né, ele vai ficar o EAIKR, eu posso escrever ele como sendo EAIKR0, né, EAIK Y seno θ. Esse EAIKR0 é uma constante, posso tirar ele para fora da integral, né? Essa parte aqui é constante. Né? Então, sai para fora da integral também. A minha integral vai ficar mais simples ainda. Né? Então, a integral, essa integral que está aqui, vai ficar assim. Ó. Vou aumentar aqui, vamos copiar, é mais fácil. Ctrl+C. As coisas aparecem onde que elas estavam antes. A integral está aqui, ó. Vou trazer ela aqui para baixo. Vou aumentar ela aqui. Essa integral aqui, ó, o C está lá, né? O E aí, K, R0 eu tirei para fora da integral. L dy é o elemento de área, dA, né? Que está aqui. E eu fiquei lá com a integral de E aí, KY seno θ. Tá? Então, essa integral é fácil, é uma integral de uma exponencial, né? Faço essa integral, calculo nos dois limites. O resultado é este aqui. Ó. Já calculei a integral aqui, né? Ok, você tem que fazer, vai dar um E aí K, né, mais um E aí K menos um E aí menos K, ok? E aí K alfa menos E menos IK alfa, o que dá 2 vezes o seno de alfa, né, ok? Ok, vocês fazem essa integral aqui. Essa integral, não? Integral é fácil. Não? Esse seno apareceu por causa dessa diferença de exponenciais imaginários ali. Bom, agora eu vou definir assim. Aparece ali em cima K, né, lá no denominador, lá no numerador do resultado, aparece seno de meio de KB seno θ. Tá? Vou definir uma grandeza aqui. Vou definir beta como sendo
Põe um meio também? Põe um meio também. Meio de KB seno de θ. Então, chamei tudo isso que está dentro do argumento do seno de beta. Então, aqui embaixo aparece o K seno θ, né? Então basta eu multiplicar e dividir por KB ali, que são constantes, né? Eu posso fazer aparecer beta aqui embaixo também. Então, eu vou ter que o meu U, não, resultado final, em termos desse beta aqui, a minha perturbação ótica, num ponto lá do outro lado, vai ser... Vou copiar isso aqui, ó. Isto aqui, ó. Melhor apagar tudo e colar de novo. E aí eu escrevo U na frente desse cara aqui. Isso aqui é o valor daquela integral lá, com uma nova constante aqui agora, que é o C', né? Deixa eu copiar o valor de C' aqui primeiro, antes de escrever U na frente dessa integral. Eu já tenho o valor de C'. C' é essa constante que apareceu ali, depende do C anterior, né? Englobou esse E aí, KR0, né? Esse B eu precisei aqui, porque eu preciso multiplicar e dividir por B para fazer aparecer o beta no denominador aqui dessa expressão, né? Para fazer aparecer esse beta aqui. Essa grandeza que eu escrevi aqui, esse resultado que eu escrevi aqui, é o valor do U, né? É o valor da integral. U é isso aqui. Esse é o nosso resultado. Ok, fiz um tanto de aproximações, né? Mas cheguei num resultado relativamente simples para a perturbação ótica do outro lado de um anteparo, onde eu tenho uma única fenda de largura B, uma fenda estreita de largura B. Aproveitando que a gente está aqui, né, esse beta que eu coloquei aqui, nós vamos precisar desse beta depois, né? Esse beta aqui, eu posso escrever ele em termos do comprimento de onda da luz. Né? Isso aqui é meio, né? Meio. O K é 2π sobre o comprimento de onda, lambda, né? Vezes B vezes seno θ. Então, beta pode ser escrito também como sendo B sobre lambda, largura da fenda dividido pelo comprimento de onda da luz, não, a luz que eu estou usando. Acho que eu não falei, nós estamos trabalhando com luz monocromática, luz de uma única frequência, um único comprimento de onda. 2 corta com 2. Sobrou o π aqui também, né? Então, tem o π seno de θ. Bom, eu posso talvez usar isso aqui de um jeito melhor, né? Isso aqui é 2. Né? Não, isso aqui é lambda, tá vendo? Até eu confundi as coisas. De tão feio que estava o meu lambda. 2 cortou com 2, o π sobrou lá, ficou B sobre lambda, que é um parâmetro importante, né? A largura da fenda dividido pelo comprimento de onda da luz. Ok, então eu tenho o valor da perturbação ótica, né, do outro lado do anteparo. Né? Nós vamos olhar esse U de P, então, como sendo a amplitude do campo elétrico, né, no plano focal. Aí eu posso calcular a irradiância, ou intensidade, né, que vai ser dada. É só pegar o módulo disso aqui ao quadrado, né, o módulo U de P ao quadrado. Então, aqui está ela. Não, é isso aqui que eu quero. Isso aqui é a intensidade, o módulo de U ao quadrado, a intensidade ou a irradiância, né? No plano focal da luz. Depende do seno ao quadrado dessa grandeza beta, né, dividido por beta ao quadrado. Né? E 0 é a intensidade no ponto central, é o ponto de máximo. Né?
esse zero aqui, usando todos em termos dessas constantes que a gente definiu no meio do caminho ali, o I0 vai ser igual a quê? KLB, né? O módulo ao quadrado. É o módulo ao quadrado. Então, esse exponencial soma vai dar KLB. Acho que não é só isso aqui, módulo ao quadrado. KLB, módulo ao quadrado disso aqui. Ó. Por que eu estou escrevendo isso? Porque L vezes B é a área da fenda, né? L é a altura dela, B é a largura. Então, isso aqui é o módulo de K, eu vou escrever explicitamente, área da fenda. Quer dizer, ao quadrado. A intensidade de luz no ponto central, no ponto θ igual a zero, no ponto de máximo, se seno de beta sobre beta ao quadrado, é uma coisa que oscila. Já vou mostrar um gráfico dele daqui a pouco. A intensidade no ponto central, ela depende da área da fenda, o que faz sentido. Né? Quanto maior for a área da fenda, mais luz eu tenho no plano focal. Então, qual o gráfico dessa função aqui? Essa função seno ao quadrado de beta sobre beta, né? Essa é uma função manjada, ela aparece muito em ótica. E o pessoal costuma até dar um nome para ela. Deixa eu colar isso aqui. Esse OneNote não me obedece. Acho que foi esse o problema que eu tinha com ele antigamente. Assim. Por isso que eu decidi usar o PowerPoint. Mas vou insistir um pouco. Se estiver atrapalhando vocês demais, essas bagunças que eu estou fazendo aqui, vocês me falam. Hein? Ok, essa é a cara da função seno de beta sobre beta ao quadrado, né? Que é a irradiância dividida pela irradiância máxima, o ponto de máximo, que é no centro, corresponde a beta igual a zero. Beta igual a zero corresponde a seno de θ igual a zero, K e B são constantes, não? Então, beta igual a zero corresponde a seno de θ igual a zero, corresponde a θ igual a zero, é o ponto do centro do anteparo, não? Então, essa é uma função que oscila, né? Ela tem mínimos, ela tem pontos de zero, na verdade, nos pontos beta, no eixo horizontal aqui está o beta, né? Isso aqui é o seno de beta sobre beta ao quadrado, né? Em função de beta. Eu tenho mínimos zeros, né? Nos pontos em que beta é igual a π, beta é igual a 2π, beta é igual a 3π. Tem uma imagem no livro, vou colocá-la aqui, porque está lá no livro, né? Mas eu vou mostrar uma imagem melhor do que essa aqui. Ó. Isso aqui é uma imagem que está lá no livro, né? De o que seria a luz que você veria no plano focal. No plano focal, você vê isso aqui, né? Você vê um máximo de intensidade no centro, isso aqui corresponde à posição θ igual a zero, né? O centro do anteparo, eu estou olhando de frente para o anteparo. Né? Aí eu vejo um ponto de escuro de cada lado desse máximo central e vejo outros máximos menos brilhantes. Essa figura aqui, na minha opinião, não está muito realista, não, porque está saturado. Acho que deixaram o filme expor muito tempo, né? Porque você vê, olha o máximo central, se você olha aqui, você fala, o máximo central é mais ou menos da mesma intensidade que os dois máximos de cada lado. E não é, né? O máximo central é muito mais intenso do que o máximo central. Na verdade, tem uma tabela aqui que mostra isso. Vou mostrar uma tabela da intensidade comparando as intensidades desses máximos aqui. Isso aqui são a intensidade do máximo. Se você tomar, vamos olhar só para esse aqui retangular, isso aqui é para a fenda circular, que a gente vai fazer depois. Então, se eu pegar a intensidade do máximo central como sendo 1, como está aqui, né? A intensidade do primeiro máximo, esse máximo lateral aqui, o primeiro máximo é o máximo ao lado do máximo zero, né? Ao lado do máximo central. Ele tem uma intensidade que é da ordem de menos que 5%, né? Menos que 5% da intensidade do máximo lateral que eu tenho ali. Ou seja, é bem menos intenso. Eu achei na internet uma outra figurinha mais legal. Acho que eu vou mostrar para vocês aqui. Ela está aqui, ó. Estão vendo aí, né? A mesma função, seno de beta sobre beta, tudo ao quadrado, né?
Isso aqui está em função de beta, que é isso aqui, né? A fenda lá a gente chamou de B, ele aqui está chamando de D, não importa, né? Mas isso aqui é o beta, que está no eixo horizontal, né? Em unidades de π, 1π, 2π, 3π, 4π. Né? Então, é a mesma função, e aqui em cima vocês estão vendo um padrão mais realístico de intensidade de luz. Você vê que o máximo central é bem mais brilhante do que os máximos laterais, né? O primeiro que você mal vê, os outros aqui, ó, que é o que essa tabela mostra para a gente, né? Essa tabela aqui mostra o primeiro máximo é menos que 5% da intensidade do máximo central, o segundo é menos do que 2%, né? 0,8, 0,0168, né? O terceiro máximo já é menor do que 1% do máximo central. Ok, a intensidade vai diminuindo, né? Bom, o primeiro mínimo é em beta igual a π. Esse primeiro mínimo que está aqui, ó, nesse ponto aqui, vou pegar a caneta aqui. Esse primeiro mínimo aqui, ó, isso aqui corresponde, isso aqui é o primeiro mínimo, ó, que está em beta igual a π. O beta, a gente tem o valor dele ali, né? Beta, cadê o beta? Cadê o beta? Cadê o beta? Tá aqui, ó. Beta é meio de KB seno θ, né? Que eu coloquei é B sobre lambda π seno θ. Então, beta igual a π significa, então, beta já esqueci. Beta igual a B sobre lambda π seno θ. Ou seja, esse primeiro mínimo está na posição em que seno θ é igual a B sobre lambda. Tá? Isso é a largura angular do máximo central. Eu posso, se θ for um ângulo pequeno, se θ é pequeno no sentido que eu posso fazer aproximação seno θ aproximadamente igual a θ. E lembra, a gente está lidando com ângulos pequenos, né? Foi uma das aproximações que a gente fez lá no começo. Foi a primeira delas, né, para desprezar o fator de obliquidade. Falei, estou lidando com ângulos pequenos, vou desprezar o fator de obliquidade. Isso corresponde a θ pequeno, né? Posso fazer seno θ aproximadamente igual a θ, então a largura angular do primeiro mínimo é B sobre lambda. Depende da largura da fenda, depende, vou chamar isso aqui de θ1, né? Largura angular, para diferenciar de um ângulo θ qualquer. Depende da largura da fenda e depende do comprimento de onda da luz, né? Se eu manter o comprimento de onda da luz pequeno, né, e variar a largura da fenda, acontece uma coisa que é completamente não intuitiva, né? Se você aumenta B, eu troquei isso aqui, né? Lambda sobre B, eu tenho que inverter isso aqui. Eu vi que estava errado porque acontece o contrário. Ah, meu Deus. Por que isso não aumenta? É lambda sobre B. Vocês têm que me corrigir quando eu errar aqui, gente. Não é? Aqui em cima, né? Π corta com π. O seno de θ é lambda sobre B. Então, a largura angular, se eu fizer essa aproximação aqui, é lambda sobre B. Ou seja, considerando que o comprimento de onda é sempre o mesmo, estou lidando com ondas monocromáticas, se eu aumentar a largura da fenda, B, o que acontece, né, é que diminui a largura angular do máximo central. Se eu diminuir B, falar, não, vou diminuir B para conseguir uma imagem mais precisa, um máximo central mais bem definido. Eu diminuo B, eu aumento a largura angular, né? Essa imagem aqui, né, vai ficar mais larga, né? É isso que eu falei que é contraintuitivo, né?
A intensidade do máximo central, ela comporta como a gente espera, né? A intensidade do máximo central é essa intensidade de zero. Se eu aumentar a área da fenda, ou seja, se eu aumentar a largura da fenda, o máximo central diminui, porque a separação angular dele diminui. O L está constante, né? Mas eu estou aumentando a área, então a intensidade aumenta. Eu concentro mais luz, né, na posição do máximo central. Ok. Muito bem, então esse é um resultado que eu acho que vocês já devem ter encontrado aí na vida, né? Que a intensidade da difração de uma fenda única é dada por essa expressão aqui em cima. Vamos apagar isso aqui, vamos escrever direito. Eu apanho demais desse cara aqui, não sei por quê. Eu vou deixar assim, acho que assim está um pouco mais fácil de trabalhar, não? Ok. Essa expressão aqui para intensidade, né, de uma intensidade do padrão de difração de uma fenda simples, acredito que vocês já encontraram isso antes, mas tem uma demonstração de onde que ela veio, né? De onde que ela vem? A gente deduziu essa expressão usando essa teoria escalar para difração, em que eu parto lá do começo, né, da fórmula integral de Fresnel-Kirchhoff, essa fórmula que está aqui, né, a fórmula integral de Fresnel-Kirchhoff, parto disso aqui, né, dessa fórmula aqui. Fizemos algumas aproximações, mas todas elas são razoáveis dentro das condições de difração de Fraunhofer, né? Essas aproximações são essas, o esparamento angular é pequeno, esse é aí KR' sobre R', né? Que depende da distância da fonte até o anteparo, aproximadamente constante, não varia muito, posso tirar ele da integral. Essa distância do anteparo até a fonte, né? A separação angular é pequena, então só esse fator exponencial do E e KR que vai dominar, o R é aproximadamente constante. O R a gente escreveu ele depois como sendo R0 mais Y seno θ. E esse θ é muito pequeno, então estou desprezando esse Y seno θ em comparação com o R0. Isso que corresponde a essa terceira aproximação aqui, né? Fazer o R aproximadamente constante. Então, aí, com essas aproximações, resolvemos a integral para a fenda simples, achamos uma expressão para perturbação óptica U, peguei o módulo ao quadrado dela, eu tenho a intensidade do padrão de difração de uma fenda única, que é isso aqui, que é o que a gente observa mesmo, né? É o que se observa no experimento. Então, tá bom, é o que eu falei antes, né? A teoria escalar, ela funciona razoavelmente bem. Tá? Muito bem, o próximo passo agora é a gente parar de tratar essa fenda como uma fenda fininha e muito comprida, né? Como se fosse um problema unidimensional, L muito grande, e tratar realmente como uma fenda como ela é, uma fenda retangular. Então, caso 2 de difração de Fraunhofer, é uma fenda retangular. Bom, pelo menos aqui fica fácil pegar a borracha. Retangular. O que eu estou fazendo, isso aqui eu vou fazer em 2 minutos, hein? Eu acho que dá para saber por quê, né? A fenda retangular, eu agora vou ter que integrar em x e em y. A cara da fenda retangular, vou copiar a figura do livro também, é isso aqui, né? Isso é uma fenda retangular, né? Eu tenho aqui na direção y, como antes, a fenda tem largura b. É o mesma designação de antes, né? B na direção y, mas agora eu estou considerando essa dimensão A aqui também, que é a dimensão ao longo da direção x. Né? Isso aqui eu estou vendo a fenda de frente, né? Vista de frente da minha fenda. Isso é uma vista de frente. Estou olhando para a cara do anteparo e estou vendo essa fenda lá. Então, eu vou ter que integrar agora nas direções não só em y, como em x também.
Então, vamos lembrar da integral dentro daquelas mesmas aproximações que a gente fez antes, né? Das mesmas aproximações que a gente fez antes, a nossa integral, ela se reduz só a isso aqui. Posso pôr isso aqui do lado, não? Todos aqueles termos que eu tirei fora da integral estão agrupados aqui numa constante C. Não? Eu preciso, o meu elemento dA agora, que antes a gente tinha tomado como L vezes dy. Né? Agora não, agora é dx dy. Né? E eu tenho que integrar x de menos a sobre 2 até a sobre 2, né? E o y igual antes de menos b sobre 2 até mais b sobre 2. Eu vou tirar vou fazer esse R que está aqui, né? Esse R que está aqui, eu vou escrever ele como sendo um R0, que é a distância da fenda até o ponto central do anteparo, né? Mais um y seno de θ, igual a gente fez antes, mas eu tenho que considerar a outra direção também. Tem um x seno de um outro ângulo chamado de φ. Tá? E a minha integral, para achar o u, então, o u no ponto P, né? O u de P, vai ser igual a uma constante C, um exponencial de EIKR0, que é esse termo aqui, vai sair da integral, né? Eu substituo o R ali em cima, esse EIKR0 sai da integral. Eu vou ter uma integral de menos b sobre 2 até mais b sobre 2. Né? E vou ter uma outra integral de menos a sobre 2 até a sobre 2. Essa integral, nesses limites aqui, é a integral em x, não? E essa aqui do menos a... não, é o contrário. Essa aqui, o x varia de menos a sobre 2 até a sobre 2. Então, a primeira integral que eu escrevi aqui é em y, integral aqui em dy, essa aqui é em dx, né? E o que eu estou integrando é exponencial de IK y seno θ, exponencial de IKx, chamei o ângulo de φ, seno φ. Né? Integro em x e y. Já fizemos essa integral antes, né? O resultado são duas integrais separadas. O resultado vai dar um seno de beta sobre beta ao quadrado, né? E um seno de alfa sobre alfa ao quadrado, vezes uma constante. No final das contas, é a mesma coisa que a gente fez para a fenda simples. No final das contas, eu vou achar que a intensidade essa que é a coisa difícil aqui. Eu preciso colar esse negócio fora. Aqui. A intensidade, ou irradiância, né? Num ponto do anteparo lá, é o produto de... Tem duas integrais iguais que a gente fez antes, né? Então, eu vou ter um produto de um seno de alfa sobre alfa ao quadrado, vezes um seno de beta, vezes um beta ao quadrado. Né? Esse alfa que está aqui, né? O beta é a mesma coisa de antes, né? O beta, nessa expressão aqui, o beta é a mesma coisa de antes, que é meio de K Bzinho seno de θ, usei o mesmo ângulo, né? E o alfa é similar, é meio de Ka seno do ângulo φ. Então, tem duas posições angulares ali para determinar a irradiância, né? Um ponto da irradiância. 2. Ok, tem uma imagem disso aqui, copiei da internet também. Eu tenho uma imagem desse padrão de difração de uma fenda regular, que vai ser uma coisa... Deixa eu copiar isso aqui. E vamos tentar colar aqui nesse ponto. Conseguiu. Isso é o padrão de fração de uma fenda retangular. Não veio os créditos.
Bom, está lá no Wikipedia. Engraçado, eu tinha copiado com crédito e tudo. Agora está melhor. Tem que dar os créditos, né, para quem fez a figura. Essa figura não é uma medida real, tá? É uma simulação computacional dessa expressão aqui. Mas tá bom, é exatamente isso que você vê. Né? Já sugeri para vocês, se vocês verem, se vocês fizeram esse experimento de fração lá no laboratório de física básica, que acho que na época de vocês chamava EO, né? Física Experimental EO, alguma coisa assim. Hoje chama Laboratório de Física Básica, Física Experimental Básica, Ótica e Onda. A gente fala em experiência de fração e você vê esse padrão, com um pouco de boa vontade, porque a fenda é bem estreitinha, mas ela é uma fenda retangular, claro, e você vê esse padrão de fração lá. Tá? Eu posso fazer um gráfico dessa expressão também, né? Eu tenho que fazer um gráfico em função de alfa e de beta. Eu vou copiar a figura do livro, vou colá-la aqui, ó, que é essa aqui. Ó. Deslocar a posição, podemos aumentá-la um tiquinho. Então, o padrão de difração que você vê, esse aqui é uma imagem mesmo, uma foto. Né? De novo, está saturada. Né? Deixaram a exposição muito tempo, você vê o máximo central, parece que tem o mesmo brilho dos máximos laterais, os primeiros vizinhos aqui. E não é verdade, é porque isso está saturado. Mas, né, porque você vê no gráfico, isso aqui é o gráfico da expressão seno ao quadrado de alfa sobre alfa ao quadrado, vezes seno ao quadrado de beta sobre beta ao quadrado, né? Que é a irradiância sobre a irradiância máxima. Então, em função de beta, em função de alfa, né? Vocês veem que os máximos laterais são bem menos intensos do que os máximos, do que o máximo central. É a mesma razão que a gente tinha visto para a fenda simples. Muito bem, podemos passar para outro caso, que é um caso importante, né? Que é o caso da fenda circular. Então, nosso terceiro caso aqui, de difração de Fraunhofer, a fenda é circular. Terceiro e acho que último, porque está ficando sem graça, né? Porque, na verdade, o que a gente tem que fazer é só fazer uma integral, né? Ou seja, virou um problema de cálculo isso aqui. Fenda circular. A vista de frente dela, se eu olhar direto para o anteparo, né? Eu vou ver um anteparo opaco, né? Uma cara mais ou menos assim, na qual tem um círculo. Melhor é copiar um círculo aqui do que tentar fazer um. Deu certo, não? Agora vai lá. Aqui o meu círculo. Tem uma fenda circular lá no meio do anteparo. Né? Aqui em volta é tudo opaco. Né? Eu tenho uma fenda circular de diâmetro. Vou colocar o raio dela. R grande. Né? Então, o que eu tenho que fazer é resolver a mesma integral de antes. Né? Vou copiar a integral. Essa integral aqui, ó, né? As mesmas aproximações de antes. Copiar. Consegui copiar ou não? Essa integral aqui, eu tenho que resolver ela. Então, com as mesmas aproximações de antes, eu agora tenho que escolher um elemento de área, e aí é melhor eu colocar um desenho aqui, né? Vai ficar mais fácil de ver no desenho. Copiar um desenho aqui do livro. Esse aqui. Eu vou escolher um elemento de área que é essa faixa aqui que eu estou rachurando. Tá?
ela tem a altura dy e a largura dela depende da altura, da posição no círculo que ela está, né? Esse elemento de área, então, posso escrever ele como sendo o quê? É o dy vezes o quê? Vezes a raiz quadrada de r ao quadrado menos y ao quadrado. Né? Você pega a altura y, vou colocar uma cor diferente aqui. Isso aqui é a altura y, né? Que está aquele elemento. Esse aqui é o raio r, né? Que vai até esse ponto. Então, esse lado aqui do elemento, o desenho está muito bom, não? Esse lado aqui do elemento é isso aqui, raiz quadrada de R2, R ao quadrado menos Y ao quadrado, mas isso é só metade dessa faixinha ali, né? Então, tem que multiplicar isso aqui por 2, e se eu multiplicar por dy, eu tenho a área dessa faixinha aqui que eu rachurei aqui, né? A área dessa faixinha. E aí, para integrar, né, para varrer a área do disco, que é a superfície da fenda toda, eu tenho que variar o y, né, de menos R até R. Né? Ele vai de lá de baixo, de menos R até mais R. Ou seja, essa integral, né, que eu tenho que fazer para calcular a perturbação ótica, ela vai ser isso aqui. Ó. Vou tentar colar ela aqui embaixo. Eu fiz de novo aquela aproximação, né, para o R ali. Vamos colocar aqui em cima. Na mesma aproximação que a gente fez antes, né, eu achei o R varia pouco, então esse R que aparece aqui, eu posso escrever ele como sendo R0 mais Y seno de θ. Está representado aqui na figura. Né? R é a distância da fenda, R0 é a distância da fenda até o ponto central no anteparo. A distância da fenda até um outro ponto no anteparo, então, meu anteparo aqui, né? R0 é essa distância até o centro da fenda aqui. A distância até um ponto aqui, R, né? Qualquer, a diferença em relação a R0 é esse Y seno θ aqui. Depende desse ângulo θ. Né? Então, fiz essa aproximação também, tirei fora o E aí KR0, tirei fora da integral, faço essa integral aqui de novo, né? Integral em Y. Essa integral é um pouco mais complicada de fazer. Né? Então, para fazer essa integral, primeiro vou fazer uma mudança de variável. Primeiro a gente faz uma mudança de variável e fazer essa integral aqui. Porque o y aparece aqui dentro dessa raiz, né? Aparece o quadrado nessa raiz e aparece aqui na exponencial. Então, a gente faz uma mudança de variável, vou mudar para a variável ρ, que é, por definição, K vezes R vezes o seno de θ. Tá? Vou definir uma variável x' também, que x' vai ser igual ao y sobre R grande. Tá? Com essas mudanças, essa integral que está aqui, né? A integral, essa integral aqui, não posso chamar ela de I, né? Vou chamar ela de int. Essa integral que tem aqui, ela vai ser igual à integral de menos 1 até 1, tá? Que agora eu vou integrar em x', é a I ρ vezes x', tá? Essa exponencial aqui vira a exponencial de ρ vezes x', né? Os limites de integração, que era menos r a r, em termos de x', eles vão de menos 1 até 1, vezes a raiz quadrada de 1 menos x' ao quadrado dx'. Ganhou alguma coisa? Essa aqui é uma integral tabelada. Se você pegar uma tabela de integrais, você acha ela, ou se você pedir o Wolfram Alpha para resolver ela para você, né, o matemática para resolver ela para você, ele te dá essa solução. O valor dessa integral é
Integral aqui da π é uma integral definida, né? Então ela dá um número. Π J1, ela depende de ρ. De ρ, J1 de ρ, dividido por ρ. J1 é a função de Bessel do primeiro tipo, né? Tem dois tipos de função de Bessel, uma chamada de J, a outra de Y. É a função de Bessel do primeiro tipo, ou de primeira espécie, sei lá, do primeiro tipo, eu chamo de primeiro tipo. Primeiro tipo, ou primeira função de Bessel, de primeira ordem, de ordem 1. Tem a J2, J3, etc. É uma função que oscila, né? Ela oscila com ρ, ela depende de ρ, que, por outro lado, depende de θ, né? À medida que ρ aumenta, essa função oscila. Só que a amplitude vai diminuindo, né? Então, o que interessa para a gente é a irradiância, né? Eu tenho que calcular o módulo ao quadrado dessa função. O que eu achei aqui? U, né? Eu resolvi essa integral aqui, que deu essa coisa, depende da função de Bessel. Agora eu preciso pegar o módulo ao quadrado de U e acho a irradiância. Eu quero achar a irradiância I, né? Que eu estou definindo como módulo ao quadrado do U. Então, eu acho I vai ser isso aqui, ó. Essa é a irradiância que eu obtenho para uma fenda circular, né, de raio R. O ρ, que está ali, né? Ficou ali em cima. O ρ está quase aparecendo ali em cima. Não aparecer ali. Ρ é importante, né? Porque a minha irradiância está dependendo de ρ. Ρ é dado por isso aqui, ó, KR seno θ. Né? Essa função de Bessel, né, do primeiro tipo, de ordem 1, quando o J1 de ρ sobre ρ, quando ρ tende para zero, quando ρ tende para zero, significa que θ vai para zero, né? Isso é para achar o mínimo central. Quando o ρ tende para zero, essa função tende para meio. O J1 de ρ sobre ρ, que tende para meio, né, para o valor meio. Por isso esse 2 aqui, ó, porque I0 é o valor da função, não, I0 é o valor da irradiância lá no centro. I0, por definição, ele vai dar a constante C, que aparece lá na... Todas aquelas constantes que a gente tirou para fora da integral, né? Esse C que aparece aqui, é o módulo ao quadrado, então o E aí, KR0, ele some, né? Porque eu vou pegar o módulo ao quadrado. E 0 é o módulo de C vezes a área da fenda, πr ao quadrado, como antes. Né? A intensidade central depende do módulo ao quadrado da constante C, né? Um módulo, tanto de coisa lá, mas é uma constante, e é proporcional à área da fenda. Quanto maior for a área da fenda, mais luz eu tenho no máximo central, que faz sentido, né? Mais luz passa, né? A fenda até é maior. Né? Essa aí é a intensidade para ρ igual a zero, que é a intensidade para θ igual a zero. Né? Ρ igual a zero implica que θ é igual a zero. Então, essa é a intensidade do máximo central. A cara dessa função, vamos fazer o gráfico dela. Vou de novo copiar do livro aqui. Então, para a gente fazer um gráfico dessa função, que é isso aqui, ó. Ele está um pouco mais para cima do que ele colou no lugar errado. Tem que colar ele mais aqui para baixo, para ele não ficar em cima daquelas coisas. Aí depois eu subo com ele. Vai ficar uma página bonitinha. Está aqui, ó. Isso é essa função aqui, ó. Esse gráfico está aqui, é essa função 2J1 de ρ sobre ρ ao quadrado, não? Não? Ou seja, é a irradiância dividida pela irradiância no ponto central.
Ok? Então, como eu falei, né, a função de Bessel ela oscila, né, com o argumento Rowley, mas não é um seno, né? Ela oscila desse jeito meio engraçado, que é o módulo ao quadrado dela. Ela mesma ela tem mínimos, ela vai no negativo, volta. Né? Então, isso aqui é o gráfico da função de Rho, né? Isso aqui é a imagem que você vê, a irradiância que você vê. Essa foto aqui está mais realística, né? Você vê que o máximo central é muito brilhante, né? E o primeiro máximo lateral, esse máximo que está aqui no gráfico, né? A intensidade dele já é bem menor. As intensidades relativas desse máximos apareciam naquela tabela que eu mostrei lá atrás, né? Não vou repetir a tabela, que está aqui, para o máximo circular. O contraste para a fenda circular, né? O contraste entre o máximo central e os máximos secundários é maior ainda. Se o máximo central é 1, né? 1 e 0, o primeiro máximo, que vem logo do lado, é menos que 2%. Né, do máximo central. É 0,0174 vezes 0. Né, e vai por aí adiante, né, vai diminuindo mais. Então, essa imagem aqui está mais realística. Né? Vocês podem achar outras imagens na internet. Aquele mesmo site da Wikipedia que eu mostrei para vocês antes tem uma simulação computacional para uma difração de uma fenda circular também. Esse máximo central é chamado, não são máximo, né? Essa função desse jeito aqui, essa imagem que está aqui, são chamadas de discos de Airy. Discos de Airy. Tem gente que chama de disco de Airy só o máximo central. É o caso do Fowles lá. Ele fala, o máximo central chama disco de Airy. Tudo bem. Eu chamo de discos de Airy no plural, todos esses máximos aqui. Mas se você falar no singular, disco de Airy, eu entendo que você está falando do máximo central só. Né? E uma coisa importante, né, que é a última coisa que eu vou fazer, já estou estourando o tempo daqui a pouco, a coisa importante é a largura desse máximo central. A largura desse máximo central aqui é dado pela posição do primeiro mínimo, né? Esse primeiro mínimo aqui. A posição desse primeiro mínimo é a posição de um lado e de outro. Né? Eu posso falar a largura do máximo central é dado pela posição do primeiro mínimo de um lado e de outro, né? Para ρ positivo e ρ negativo. A função é simétrica. Então, eu determino, mas o interesse é a meia largura. Não, a função é bem gordinha, né? Mais gordinha do que uma gaussiana. Então, esse é um critério. Então, a largura do máximo central é a distância do primeiro mínimo de um lado ao primeiro mínimo do outro lado. É essa distância aqui. Ó. Se eu tiver essa distância que vai do ponto central até o primeiro mínimo, eu sei a largura do máximo central. E esse ocorre o primeiro mínimo, ele ocorre no primeiro zero da função de Bessel, né? É o primeiro zero da função J1. J1 de ρ. A intensidade é proporcional ao J1 de ρ. Né? Então, eu vou ter zero quando J1 de ρ for zero. Né? E esse primeiro zero ocorre, vou chamar de ρ1, primeiro zero da função de Bessel, é um número estranho, 3,832. Não, tem mais algarismos significativos aqui, tem mais algarismo, mais dígitos aqui, né? Mas com 4 algarismos significativos está bom para a gente. Né? Então, onde que é a posição do primeiro mínimo em termos do ângulo θ? O ρ, que a gente definiu aqui em cima, é KR seno θ. Então, ρ é KR seno θ. Então, no primeiro mínimo, no ρ1, que vai dar o primeiro ângulo, θ1, né? O ângulo, a separação angular, né? Esse primeiro ângulo, θ1, onde eu tenho o primeiro mínimo. Vai me dar a largura angular do máximo central. Isso aqui tem que ser igual a 3,832. Né?
Então, ó, 2π sobre lambda, que é o K, vezes R seno de θ1, tem que dar 3,832. Tá? Vou fazer aproximação de pequenos ângulos de novo. Tá? Vou fazer aproximação, como a gente está lidando com pequenos ângulos, vou aproximar seno de θ por θ. Né? Então, o ângulo do primeiro mínimo, a largura do máximo central, é aproximadamente, só fazer a conta aqui, né? 3,832 dividido por π, plá, 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 né? Isso aqui dá 1,22. Né? Ok, eu vou devagar. Né? Então, isso aqui esse 1,22 é 3,83 dividido por π. Isso aqui vai ficar, então, lambda sobre 2R. Mas 2R, duas vezes o raio, é o diâmetro da fenda. O diâmetro da minha fenda circular. Então, a expressão final é essa aqui, ó. A separação angular, a largura angular do máximo central é 1,22 comprimento de onda dividido pelo diâmetro da fenda. De novo, é um resultado que eu acredito que vocês já viram aí em outros cursos de ótica, né? Sem saber de onde que veio. Saiu da manga lá, né? Se olhar um livro, os livros de física geral, né? Livros de fundamentos de ótica lá, né? Ele fala, a largura do máximo central é dado por isso aí. Pode-se mostrar que, né? Mostramos, cheio de aproximações, né? Numa teoria escalar, que vocês podem torcer o nariz para ela, mas ela funciona. Se você for nessa figura aqui, né? Se você for nessa figura aqui, e medir a separação, a largura angular disso aqui, né? Eu vou lá no anteparo onde está a fenda, né? E meço o ângulo, né? A separação angular desse máximo central, né? Para aquele comprimento de onda, para esse diâmetro da fenda, dá isso aqui, 1,22 lambda sobre d. Então, a teoria concorda com essa teoria, o experimento concorda muito bem com essa teoria escalar. Né? Esse é o grande mérito dessa teoria escalar. Ela é relativamente simples, se a gente comparar ela com a teoria vetorial da difração, e ela dá excelentes resultados. Tá? Então, ok, explicamos a origem disso aqui. Bom, para completar, e a última coisa mesmo, né? Esse resultado que a gente achou aqui agora permite a gente a entender resolução óptica. O que eu quero dizer com isso? Imagina que você tem um telescópio e você está olhando para um sistema de estrelas binárias. Um sistema de estrelas binárias são duas estrelas, né? Uma orbitando em torno da outra. Então, você tem duas fontes praticamente pontuais de luz, né? Uma distância muito grande, você está olhando para elas com um telescópio. Você está nas condições de difração de Fraunhofer. O que eu quero saber é o seguinte, eu consigo enxergar que são duas estrelas? Qual que é a distância mínima entre duas estrelas que eu consigo, com esse meu telescópio aqui, ver que são duas estrelas e não com uma só? De onde que vem essa pergunta? Porque quando você olha para uma estrela distante, assim, a imagem que você vê dela não é uma estrela lá bonitinha, não. Você vê uma difração, você vê um padrão de difração de Fraunhofer. Você está nas condições de difração de Fraunhofer, você vai ver um padrão de difração. Um padrão de difração que é causado porque o seu telescópio tem um diâmetro definido. Né? Você tem uma luz passando por uma fenda, que é o tamanho. Se for um telescópio de espelho, é o diâmetro do seu espelho. Se for um telescópio de lente, né, é uma luneta, então é o diâmetro da sua lente. Muito bem. Quando é que eu vou poder resolver essas duas estrelas? São duas estrelas mesmo.
Uma forma um padrão de difração, a outra forma outro padrão de difração superposto. Eu preciso que esses dois padrões de difração estejam suficientemente separados, né, para eu poder ver claramente que são duas estrelas. Ou seja, de novo, né, uma imagem vale mais que duas palavras. Então, vou mostrar um gráfico do que a gente vê, que acho que a gente vê melhor aqui. Eu estou olhando para duas fontes de luz distantes, estou nas condições de difração de Fraunhofer, e aí eu vejo isso, ó, eu vejo um padrão de difração, né? Devia pintar uma curva dessas aqui. Ó. Vai ficar muito bom, não? Mas, isso aqui é o padrão de difração, né? A imagem que eu vejo de uma das minhas duas estrelas, nesse meu exemplo, né? E aí a outra, eu vejo um outro padrão, que seria esse aqui. Ó. Tem uma estrela amarela e uma estrela verde. Isso aqui tem até uma terceira aqui, não sei, tem uma outra linha aqui. Está aqui. Porque é a soma das duas, né? O pontilhado ali é a soma das duas. Para poder resolver essas duas imagens, é preciso que esses picos aqui, né, estejam suficientemente separados. O pico amarelo tem que estar suficientemente separado do pico verde. E um critério para isso, o chamado critério de Rayleigh, é falar que eu consigo ver duas imagens separadas quando o máximo de um ocorre em cima do mínimo do 2, que é a situação que está mostrada aqui. Sobre o primeiro mínimo, né? Mínimo. Tá bom, eu posso aproveitar isso aqui, esticar aqui um pouquinho. Isso não é bom não, porque isso diminui o tamanho de todas as outras coisas em cima. Primeiro mínimo do segundo padrão, de 2. Que é a situação que está mostrada aqui, ó. O máximo da amarela está exatamente em cima do primeiro mínimo da verde, e vice-versa, né? O máximo central da verde está exatamente em cima do mínimo, não parece não, né? Mas está, em cima do primeiro mínimo da amarela. Ou seja, isso aí corresponde a você ter uma separação angular entre os dois objetos, que é aquele critério que a gente achou, que é a largura do máximo central, né? A separação angular dos objetos é no mínimo, para poder enxergar como dois objetos, é no mínimo θ igual a 1,22 lambda sobre D. Então, se você quer observar duas estrelas que estão muito próximas, ou você usa um telescópio maior, né? O D grande, aqui o diâmetro do telescópio tem que ser grande, ou então você usa um comprimento de onda menor. Olha ela no ultravioleta, X, sei lá, isso aqui a gente está fazendo para ótica, né? Mas vale para ondas eletromagnéticas. Gente, acho que eu vou parar aqui, né? Assim, ainda tem casos de difração de Fraunhofer que eu queria falar a respeito, mas cabe bem na próxima aula. O que é mais que eu queria falar? Fenda dupla, ou seja, a gente fez para uma fenda só o tempo todo. Então, agora, em vez de pegar uma fenda única, retangular, eu pego duas fendas, uma do lado da outra, e depois de pegar duas, eu passo para muitas, né? Que é uma rede de difração. Mas é simplesmente uma generalização do que a gente fez para a fenda única, né? Eu falo para a fenda duas, vai ser uma superposição, vai ter um padrão de difração que a gente já calculou para cada uma das fendas e superposto um padrão de interferência, né, entre as duas. E aí eu passo para muitas, né? Em vez de duas, eu passo para um número N grande, que é uma rede de fração, que é um caso importante, né? A gente saber rede de fração é o que a gente usa, né, para
para determinar espectros de coisas, né? O espectro da luz, né, emitida por átomos, por objetos. Então, é importante a gente entender a redifração. E como que a gente fez hoje, vai ser simples fazer isso. Tá? Então, na aula que vem, eu espero falar dessas muitas fendas, né, padrão de difração de Fraunhofer de muitas fendas, e falar da difração de Fresnel, que é um pouco mais complicado matematicamente, mas a gente, em linhas gerais, dá para a gente entender tranquilamente, sem problemas. Alguma pergunta, alguma dúvida? Deu para acordar do ritmo de carnaval? Boa tarde, professor. Ok, então, gente. Boa tarde. Professor. Bom fim de semana. Professor. Oi. Oi, Gabriel. Sobre essa aula não tenho dúvida não, mas só que nesse carnaval eu li assim, melhor as matérias antigas e Sim. surgiu algumas dúvidas. Você tem uns minutinhos para conversar aqui? Claro, pode falar. Tá, uma parte que me incomodou um pouco, acho que até no capítulo 4. Se você tiver o livro aí, você tem o livro? Tenho, tá aqui. Tá na mão. Tá, por exemplo, deixa eu só achar aqui. Na verdade, eu acho que tá. 4,16. A equação Equação 4,16. 416? É. Equação 416. Deixa eu lembrar o que é isso aqui. O que é isso aqui? Tá falando de. Eu acho que é. Interferômetro de Fabry-Pérot. Isso. Essa é a faixa de frequência. Ô, Gabriel, tem que lembrar o que é isso aqui, né? Porque o que é essa expressão que estamos falando? É a separação em frequência. Na verdade, tipo assim, o que me incomodou é exatamente isso. O fato de ter uma faixa de frequência. Porque a gente tá trabalhando com um negócio que tem uma, sei lá, uma frequência definida. Por exemplo, porque eu sei que tem lá a diferença de fase, etc., mas só que a diferença de fase não seria uma velocidade angular diferente. Eu não entendi por que aparece isso, não. Nossa, eu vou ter que olhar isso aqui, o que é essa frequência aqui? Não, a gente está trabalhando com uma frequência. Acho que ele está querendo falar o seguinte: não, acho que eu consigo resolver sua dúvida, não tenho certeza, não. Sim, a gente fez toda a conta com uma frequência só. Mas a utilidade prática do interferômetro de Fabry-Pérot é você distinguir uma frequência da outra. Então, nós fizemos a teoria para uma frequência. Aí você tem um resultado, você tem uma posição lá para cada os picos, né, de intensidade para aquela determinada frequência. Então, agora, suponha que você tem uma fonte de luz com duas frequências. Ela não é monocromática, ela tem duas frequências. Então, cada uma dessas frequências vai dar um pico numa posição. E o que ele está querendo calcular aqui é a separação. Isso aqui é a ordem. Não. Assim, na parte de baixo ele fala de duas frequências, a partir do 4,3. Da Mas ainda, resolução. mas ainda nessa parte aí ele está falando de uma frequência só. Ele fala, por exemplo, assim, pega a diferença entre Ah, dois, entre dois caminhos, sei lá, seria um nódulo de dois caminhos, que daria uma diferença de 2π. Aí ele divide tudo como se fosse, sei lá, pelo período. Mas aí que tá, ué, dividir. Tipo assim, existe uma diferença de fase entre essas ondas, mas pra mim não tem nada a ver com diferença angular, não, de velocidade angular, não.
Essa separação em frequências aqui, que é a 416, é a separação entre esses picos de ordens diferentes, não é? É a ordem N e a separação entre a ordem N e a ordem N mais 1. Se você vê a figura 4.4, a figura 4.4b, por exemplo, lá, né, que está um pouco atrás, ele mostra o que você vê na saída lá do interferômetro. Aqui ele está mostrando para duas frequências diferentes, então tem dois picozinhos separados. Mas você vê o pico de primeira ordem, o pico de segunda ordem, o pico de terceira ordem. Essa 416 é a separação entre os picos de ordem N e o pico de ordem N mais 1. Não é? Ele chama isso de faixa de frequência livre, porque é a faixa de frequência que você tem livre sem misturar picos de ordem diferente da mesma frequência. Não sei se eu fui claro. Ué, mas aí eu não entendi por causa do 2π. Mas tem uma diferença de 2π não significaria que eles estão, sei lá, juntos? Não sei. Lá em cima, né? Por que essa diferença é 2π? Porque você precisa andar 2π para ter a segunda... Ô, Gabriel, eu tô fora desse assunto. Deixa eu dar uma olhada e no começo da próxima aula, você me lembra, eu te falo isso aqui. Tá? Porque agora eu mal estou conseguindo ver esse livro. Tá. Pode Eu tenho ser? só mais assim, que você pode olhar para mim também. Claro, pode falar. Na parte de... Ele falou um pouquinho sobre a transformada de... Não é transformada, não. É sobre sobre a ótica de Fourier. Não sei, ele tem um cosseno ali que eu não entendi não. Só parece que está bem jogado lá. E depois você puder falar por que ele colocou aquilo. Onde que está isso? Onde que ele fala do ótica de Fourier? Tá. 3.9. A equação é 3,45. Faz uma integral de 1 mais cosseno de kx, que eu não entendi de onde ele tirou isso, não. Equação 3,55? 45. 3,45. 3,37. 3,45. Ele fala que essas duas funções são parte transformada de Fourier. Mas esse 1 mais cosseno de kx, não entendi isso, não. 1 mais cosseno de kx. Ok, eu tenho que lembrar de onde que vem isso aqui. Me dá até o começo da próxima aula. Então, no começo da próxima aula, eu tento esclarecer essas dúvidas. Pode ser? Beleza. Obrigado, professor. Só isso. Tá? Porque senão a gente vai gastar muito tempo aqui até eu entrar no problema de novo. Tá? Então, se você me der um tempo para pensar aqui, no começo da próxima aula a gente vai direto no assunto. Pode ser? Ok? Não, tá beleza. Obrigado. Tá bom, então, gente. Mais alguma dúvida que vocês querem deixar anotado aqui para esclarecer? Ok, então, gente. Então, boa tarde para vocês. Bom fim de semana. Até terça que vem. Tchau, tchau. Boa tarde. Até terça. Bom fim de semana. Falou.